Oi, hoje eu vou falar sobre o racismo. E a mensagem que eu vou dar fica em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 11, que está falando sobre os escravos e os donos. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa na rua, um mendigo, uma pessoa na rua que ela está mendigando. Se fosse nos tempos antigos, uma pessoa poderia comprar aquela outra pessoa. Porque ela fala assim, vai para minha casa, eu te dou água, comida, um lugar para você dormir e você trabalha para mim. Então ela teria um escravo. Então sempre existiu o escravo. Hoje em dia não existe por causa das leis, por causa do abuso de autoridade. Então, os direitos humanos. Então, os escravos eles vieram da África. O que aconteceu? Foi tipo assim, as pessoas elas entraram, elas roubaram o Brasil, porque o Brasil tinha os índios moravam no Brasil. Então eles apossaram dos índios, então eles começaram a falar assim, o índio é bicho do mato, o índio é bicho do mato. Então, quando eles falavam isso, eles tiravam os valores dos índios. Aí tinha índio em Goiás, em Tocantins, tudo quanto é lugar. Aí o que acontecia? As pessoas pegavam e falavam assim, o índio é bicho do mato, para tirar o valor do índio. Aí eles pegavam as moças no laço, as índias no laço e casavam com elas. Roubava. E como se pudessem. Eu, por exemplo, sou dessa cor assim, ó. Eu sou descendente de índio. Só que eu não pareço, mas outros parentes meus, muitos parecem índio. Então, eu também sou. Por quê? Porque eles tinham a desculpa de desvalorizar o ser humano, igual, por exemplo, tem cachorro de raça e cachorro vira-lata. Eles desvalorizavam o ser humano para dar menos valor para ter a posse do ser humano. Aí, depois que eles roubaram o Brasil, eles foram para a África. Aí, naquilo que eles tinham dinheiro, tinha ouro que eles pegaram do Brasil também, né? Tudo roubo. Roubo vai pegando de um e dizendo que é rico. Aí eles iludiram os líderes da África no começo, né? Iludiram os líderes da África. Por quê? Porque a política ela é corrupta em qualquer país. Os países eles são corruptos. Então eles entraram na corrupção dos donos da África e que venderam os seus povos, pegaram os povos que estavam assim, não tinha televisão, então era fácil roubar. Assim como eles roubavam os índios para casar, qualquer um roubava os índios, por isso que os índios acabou, no Tocantins era cheio, em Goiás, tudo quanto é lugar. Aí cada um que queria roubava, entendeu? Aí lá eles começaram a roubar os africanos também, porque eles compraram dos governos e foram roubando. Mas eles poderiam, tipo assim, eles poderiam fingir que não ia escravizar tanto assim como eles fizeram. Colocava no navio, falava assim, não, tal, a gente vai morar em outro país. Aí então, como não tinha muita comunicação, então era tudo por baixo dos panos, porque o racismo, ele é algo por baixo dos panos. Então eles trouxeram naqueles navios um tanto de negro, eles trouxeram para os países, aí longe dos seus países começou a caracterizar realmente o racismo. O racismo, ele é uma desculpa para dizer que o ser humano ele é inferior para poder se aproveitar dele, assim como fizeram com os índios. Então, eles começaram com Darwin. Eles começaram a dizer assim, não, fala que os negros eles foram descendentes, nós somos descendentes dos macacos, nós desenvolvemos melhor e os negros desenvolveram mais devagar, então eles são mais animais. Aí Charles Darwin, que foi falar sobre a evolução do macaco, que o ser humano veio do macaco, então ele seguiu essa política. Por quê? Porque ele era um médico, um cientista. E se ele falasse a descoberta dele, que o ser humano ele veio do macaco, a Igreja Católica ia pular em cima dele e falar assim, não, você está errado. Então, ele se escondeu atrás da política, que tinha os seus interesses econômicos, para dizer que o ser humano veio do macaco, mas os brancos evoluíram mais e os negros menos,
para poder manter essa economia da escravatura e por trás da política ele não ser pego pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica não estava do lado dele. Então, quando a Igreja Católica fosse massacrar Charles Darwin, ele escondia atrás dos políticos, entendeu? Então, isso que eu tô falando, que a raça, eles têm um valor, toda raça tem um valor. Então, os seres humanos, eles desvalorizaram os índios, os africanos, por questões econômicas. Aí agora, que igual eu tava falando, que Efésios 6:5, agora eu vou falar no 12, versículo 12, que está falando o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra os seus irmãos, mas contra potestades e principados. Então, quer dizer o seguinte, por exemplo, vocês, para todo mundo, a questão é a seguinte: quando vocês ficam brigando pelo racismo é isso, racismo é aquilo, e ninguém chega a lugar nenhum, esquece que a nossa briga não é contra os seres humanos, entendeu? É contra a espiritualidade, porque se você conseguir perceber quem é racista, o racismo, a gente vê, entre nossos próprios parentes, entre as nossas próprias pessoas do convívio, muito tempo. Só que o que acontece, se prestar atenção, essas pessoas, elas não estão espiritualmente bem. Olha só, esses aqui eu vou mostrar uma história que eu fiz para explicar um pouquinho o que é o racismo. Oi, criança. Ó, esse aqui, filhinho, senta aqui um pouquinho, aqui, isso, pode deitar aí, tá bom? Eu vou contar uma história bem simplesinha, porque o assunto ele é muito grande. Eu invento história assim, até filme, não paro mais. Olha só, vou resumir essa história pequenininha, depois eu conto outras histórias também. Esse aqui, ó, digamos que essa aqui é a escrava Isaura. Essa aqui é a escrava Isaura. Essa aqui é a Chica da Silva. Esse aqui é o Negão. Esse aqui, eu vou chamar o nome dele de Justus. Mas ele representa os rapazes que ganharam nos Big Brother, ganharam no jogo, mas eles não são racistas, entendeu? Eles não são racistas, só que o vínculo de amizade deles, chegam gente próxima deles racista. É um jogo. Então, as pessoas racistas, elas se aproximam desse aqui. Ele não é exatamente racista, mas as pessoas racistas se aproximam desse. Então, eles confundem. E ele pode, por exemplo, comprar um escravo ou pode fazer algo parecido, mas ele não é racista na verdade. Mas as pessoas que ele escolhe para jogar, alguns são. Esse aqui eu vou chamar de Bruno Galilasso, do Bruno. Mas esse aqui representa as pessoas, os rapazes que ganharam no Big Brother, que são clarinho. Que ganharam não, que jogaram bem, mas eles são completamente assim, o oposto. As pessoas racistas não chegam perto dele. Não só racista, mas no geral, os jogadores não chegam perto dele. Você pode lembrar, por exemplo, do Jonas, do Big Brother do Jonas. Essa menina aqui, ela representa uma pessoa racista, só que ela não se importa com a pele negra das pessoas. Ela faz... Essa aqui não é a escrava Isaura? Escrava Isaura quer dizer que muita gente branca, elas também sofrem racismo. Só que o racismo, ele não é só da pele, ele é muitas coisas. Então, essa aqui, ela escraviza as pessoas. Ela olha as pessoas que são inferiores para ela, dela para escravizar, entendeu? Mas isso existe muito no Brasil, em todos os lugares existem. Escravas Isaura, pessoas que faz outro branco inferior a ele, mas ela também não é racista, assim, de triscar na pele dos outros e falar sobre a cor, não tem. Esse aqui representa o racismo, o racista que olha para a pele da pessoa. Uma vez eu estava na igreja, aí tinha um rapaz moreninho olhando para a moça cantando, uma moça negra. Aí eu peguei e ficava assim na minha cabeça, ele olhando para essa moça, ele era moreninho também, como se imaginando o pensamento dele. Ele queria ver a cor da pele dela por baixo da pele, no meu pensamento. Tipo assim, quando a pessoa passa a mão no rosto, aí você vê os cílios por baixo, é vermelhinho, né? Ele ficava assim imaginando a pele dela.
Aí depois eu conversei com ele, ele me confessou que era racista, entendeu? Eu era criança, eu vi que ele era racista, mas eu pensei que era imaginação da minha cabeça. Aí ele pegou e falou que quando ele era novo, ele pegava na mão dos colegas dele, e depois limpava a mão. Aí eu falei assim, tomara que na outra reencarnação você nasça negro. A primeira vez que eu vi uma pessoa assim, isso é muito raro, mas eu vi dentro da igreja, ele é moreno e tinha esse negócio de pele. Aí ele pegou e ficou rindo, falando assim, não existe reencarnação, mas agora eu não sou mais. Então, ele abraçava as pessoas negras da igreja, assim, normal, assim, falava, não, isso é passado. Mas o quê? Eu vi no presente uma pessoa morena, que tinha esse negócio de pele. Eu percebi, entendeu? Isso é espiritual, não é uma coisa assim, e não dava pra ver, ninguém via. E ninguém iria acreditar em mim, porque ele era moreno, do cabelo liso, descendente de índio também, do Amazonas. Então, essa aqui é a pessoa que vai representar aquela que não quer pegar na mão dos negros, que olha a cor da pele. Então, eu coloquei ele moreninho, por quê? Porque não é uma questão de cor, é uma questão assim. Eu vi isso uma vez na igreja, uma pessoa morena, então os outros não vão acreditar. As pessoas vão olhar para um branquinho e pensar assim, nossa, esse aqui é racista, mas não é. Pode ser o que está escondido no meio dos outros, entendeu? Você tem que ser espiritual para ver essas coisas. Essa aqui, ela faz os outros escravos, mas é uma questão de esperteza, não tem nada a ver com cor, mas às vezes os outros podem confundir, porque é por causa das atitudes insensível. Então, esse aqui é os negão que já participou do Big Brother. Esse aqui é um negão forte, dançarino. Então, é uma pessoa um negão que quase não sofre racismo. Por quê? Porque as pessoas não vão tratar ele com racismo, porque ele é legal, ele é inteligente. Então, ele fala assim, racismo não existe. Ele pode pensar um pouco assim, ele não é tanto tratado como racismo. Essa aqui é a Chica da Silva. Essa aqui é as moças que já entrou no Big Brother e que sofrem racismo. Sofrem racismo não porque elas são negras, exatamente, mas porque elas têm a personalidade fraca. Então, elas sofrem racismo, isso aqui quase não sofre. Então, gente, agora vamos contar o seguinte. Tem uma história no Big Brother que aconteceu o seguinte. Entrou o negão no Big Brother, aí depois dele entrou o Rogério. A primeira pessoa que ele chamava Jacaré, o apelido dele. A primeira pessoa que ele viu foi o Rogério. Aí, nossa, meu amigo, abraçou, meu amigo. Então, eles viraram grandes amigos. Os Justus e o Jacaré viraram grandes amigos. Isso é uma história do Big Brother. Aí, o Justus, ele não é racista, assim, de se importar com a pele dos outros. Ele realmente era amigo desse aqui. Não era um homem que traía a esposa, não se importava com a família, uma pessoa boa, entendeu? Só que ele era jogador, só se importava em ganhar. Aí o que aconteceu? As pessoas em volta ficaram falando mal desse aqui, e em casa também as pessoas falavam. Por quê? Como que esse aqui era amigo desse? Aí, esse aqui tinha umas atitudes que suspeitava que era racismo. Aí, o que aconteceu? As amigas, eles fizeram um grupo, se dividiram. Esse aqui um grupo e outro grupo. De lá, que são as pessoas que eram totalmente da paz. Aqui é o grupo das pessoas totalmente da paz. Aí, de repente, eles pegou e acabou o Big Brother. Antes de acabar, chegou a Aline, a moça que era negra, mas era da personalidade fraca. Aí entrou nesse grupo de gente todo legal. Por quê? Ela assistia a televisão de casa e pensava, nossa, o grupo legal. E ela não sabia, esse rapaz, esse negão, ele não entendia de racismo, porque ele era um menino novo. A Aline também entrou, ela não entendia de racismo, porque ela era uma moça. Aí ela achou esse grupo legal, já entrou nesse grupo. Só que nesse grupo, o que aconteceu? Esse aqui só queria ganhar, o Justus. Só queria ganhar o jogo. No grupo deles tinha umas meninas modelos. Elas eram loiras e morenas. Elas também eram morenas, assim. Então, a Aline, ela nem imaginava que existia racismo nesse grupo. Mas eles eram uma terra fértil para o racismo. Por quê? Porque eles só queriam ganhar e passar por cima dos outros, a todo custo. Então, ficou uma terra
para fazer os outros escravos, uma terra para passar por cima dos outros. Aí, essa Aline aqui entrou no grupo deles e ficava com as moças, que era modelo. Só uma era loira, as outras eram morena. Aí teve uma vez que ela tava atrás delas, aí elas rindo e falou assim, essa aqui é a Sombra. Aí o povo de casa, todo mundo ficou falando mal dela, e o povo da favela, desses dois que são negros, ficou falando por que eles estavam nesse grupo que era racista. E eles dois não percebiam que a terra era fértil para o racismo, que eles eram jovens, inocentes. Aí, o que aconteceu? As pessoas, a Aline, quando ela saiu, ela voltou para a comunidade cobrou e ficou brava porque ela estava naquele grupo fértil para o racismo. Aí, quando eles pegou e foram para a entrevista na televisão, esse rapaz aqui sentou de um lado de um grupo. Esse rapaz aqui, quando eles saíram da televisão, ele chegou, era tão amigo desse, ele sentou lá do outro lado. Ele sentou lá do outro lado, não sentou junto com ele, porque o povo começou a cobrar que eles andavam com gente racista, que eles andavam com branco. Então ele ficou confuso, porque ele confiava que esse era amigo dele. Mas aí, na entrevista, ele sentou lá do contrário. O Jacaré, ele sentou lá do contrário. Aí, o que aconteceu? O Bruno Galilasso, o ator mesmo da novela, pegou e fez uma pergunta para esse aqui e confrontou ele, dizendo que ele era falso, e confrontou mesmo esse aqui. Então, ele aqui ficou bem confuso, porque o Bruno confrontou ele e falou que sabia o comportamento dele não era um comportamento bom. Aí, esse aqui pegou e respondia as perguntas do povo, assim, meio preocupado. Ele olhava pro amigo dele e, assim, e olhava firme para a câmera e falava, eu tenho orgulho da minha raça, eu sou negro, eu defendo a minha raça. Ele explicava as coisas, os negros veio da África, ele entendia essas coisas, só que ele era muito jovem, ele não sabia o que era amizade, o que era falsidade. Aí, quando a pergunta vinha para esse responder as perguntas, igual o Bruno fez a questão do comportamento dele, ele olhava para os lados e sorria, disfarçava e levava na brincadeira. Disfarçava. E esse aqui, ele olhava pro amigo dele, sentava do outro lado, sem entender. E o amigo dele, ele já conversava assim, igual quando um homem tá traindo a mulher, levando a brincadeira, assim, como se fosse outra pessoa. Então ele ficou confuso, porque ele chegou de cara com um branco e fez amizade, mas essa amizade não era verdadeira. Então eu vou falar sobre isso, ó. O negro, ele pode fazer amizade com o branco, entendeu? Só que pode ter a traição. Por quê? Porque se esse branco, ele é uma pessoa ambiciosa, o que vai acontecer? Você pode se sentir traído, entendeu? Esse caso aqui é porque estava na televisão. Esse aqui realmente não era racista. Não era racista. Mas a terra era fértil. Aí as amizades tinha isso. Aí quando essas moças, elas foram para a entrevista na televisão, elas já estavam pedindo desculpa. Eu ficava muito nervosa, eu falava demais, porque a luz já estava nelas. Então, tipo assim, porque o racismo, ele vai progredir na escuridão. Tipo assim, você deixa uma criança sozinha com uma pessoa, a pessoa pensa assim, essa aqui é uma criança, eu posso brigar com essa criança, mas se tiver outro adulto perto, ele vai se comportar melhor. Então as moças, elas começaram a baixar a bolinha e pedir desculpa, mas esse aqui, ele olhava para os lados e sorria. Então esse aqui, ele olhava assim, ficava meio confuso, como se sentindo traído pelo amigo dele, porque o amigo dele, em nenhum momento, ele demonstrou que era uma pessoa de confiança, mas esse aqui não. Ele falava firmemente e falava para as pessoas as palavras bonitas, assim, de uma pessoa honesta, que olha no olho firme. Então, o que aconteceu? Ele não percebeu a sensação do racismo, porque ele era uma pessoa forte. Mas essa moça aqui, ela sofreu racismo lá. Ela sofreu, ela era deixada de lado, por quê? Porque ela era uma personalidade mais fraca. Então, ela ia atrás do grupo para fazer amizade, porque ela queria fazer amizade com gente legal. Mas ele era legal, então as pessoas iam atrás dele. E outra coisa aconteceu, que esse rapaz, ele ficou com paranoia. No Big Brother, ele ficava com paranoia. Ele falou assim, eu confesso que realmente fiquei com paranoia. Ele achava que as pessoas estavam falando mal dele, do outro grupo.
Ele ficava achando que os outros estavam falando mal. Por que que ele achava que as pessoas estavam falando mal? Ele ficou com paranoia. Porque pelo seguinte, porque ele estava sendo vítima do jogo. Acontece assim, ó, vou explicar. Esse aqui é o jacaré. Ele tá aqui. Aí ele fala assim, ele é um negão. Pode ser na rua, assim, um bandidão, faz de conta. Assim, uma pessoa forte. Aí ele fala assim, como ele é negão, obviamente ele entende o racismo. Aí tem essa moça aqui, ó. Essa aqui, eu não percebi muita coisa, não. Pra mim não tinha racismo, não. Só que ele levava as coisas muito na brincadeira, não dava pra entender. Aí essa aqui, ela é racista, só que ela não é da pele. A da pele é isso aqui. Esse aqui é o racismo da pele. Que é uma coisa espiritual, só quem é espiritual enxerga, mas essa aqui não é. Aí ela tem a escrava Isaura. Essa aqui pode ser empregada ou pode ser uma moça mais humilde, mas existem milhões disso. Por que as pessoas se revoltou tanto contra ele? Porque pessoas que sofrem racismo são milhões, não é só pessoa da pele negra, entendeu? Muita gente no caso da escrava Isaura. Aí essa moça aqui, ela pega e essa aqui, ela tá entrando no grupo. Aí ela tá começando a crescer no grupo. Aí essa aqui, ela quer derrubar isso aqui. Aí pra derrubar isso aqui, ela vem nisso aqui. Essa pessoa aqui que ela é racista, mas não é de pele, ela é uma pessoa como mulher, entendeu? Pode ser homem, mas ela é como mulher, ela não é um bandidão. É uma pessoa que faz alfinetadas. Ela não parece má, mas é. Aí ela chega nisso aqui e fala assim, olha, a escrava Isaura, ela é racista, entendeu? Aí ele ouve a conversa e começa a ficar com paranoia, pensando que todo mundo tá falando mal dele. Porque essa aqui, ela joga pra cima desse aqui, a escrava Isaura é racista. Aí esse aqui fala, fulano tá falando mal de nós. Então, estas pessoas aqui, que eles são meio assim, não de confiança, eles fazem muita fofoca. Então, esse aqui vai ficar com paranoia. Esta é a questão. Outra questão, por que ele ficou com paranoia? Foi por causa disso, da fofoca. Uma pessoa boa não vai falar, fulano tá te traindo, fulano é racista. Mas uma pessoa que não é de confiança, eles fazem essa fofoca. Então, esse aqui vai ficar com paranoia por causa que ele tá ouvindo fofoca. Então, se você é negão, você não vai ficar falando assim, tipo assim, quem falar mal de Jesus leva um pau. Quem falar mal, essas coisas, entendeu? Você não vai se mostrar que muita justiça, porque as pessoas injustas, elas vão ver o seu ponto fraco e vai fazer fofoca pra você. Então, se você vê alguém falar assim, fulano tá te traindo, fulano é racista, você não ouve, você não se importa, seja de boa. Que pra você não ficar com paranoia, que pode ser muita coisa mentira. Agora, nessa mesma questão, vou contar outra situação. Essa aqui, quer ver? Esse aqui é o Bruno Galilás, né, da novela. Agora, e esse aqui era o Justo, né, que eu coloquei. Ele não é racista, mas era um jogador. Agora, eu vou contar uma história pra vocês. Deixa eu ver como que eu vou formar essa história. Esses aqui. A Maitê Proenço, ela tem o mesmo olhar do Bruno, a mesma opinião, então eu vou colocar a Maitê Proenço como essa mesma pessoa. Ela ligou, a Regina era amiga dela, do mesmo grupo. A Regina e a Maitê Proenço eram do mesmo grupo. Digamos que elas eram da mesma cor, mesmo grupo. Elas eram do mesmo grupo. Aí a Regina, ela entrou pra política. A Regina, ela entrou pra política. Aí a Maitê, ela continuou amiga dela. Aí a Maitê ligou pra Regina e falou assim, Regina, eu sempre te apoiei, mas agora parece que você não está defendendo o nosso grupo, da cultura, os artistas. Eu queria que você defendesse o nosso grupo, os artistas. Aí a Regina ficou assim, ó, disfarçando, rindo, dançando, levando as coisas na brincadeira. Aí a Maitê ficou com o mesmo olhar do Bruno Galilasso, do Jonas, daquelas pessoas que ganham no Big Brother, mas são da paz. Aí a Maitê olhou nos olhos firmes dela e perguntou
você não vai defender o nosso grupo, os artistas, ela ficou levando a brincadeira, entendeu? Agora eu vou trocar essa mesma situação por essa, olha só. A Maitê Proenço era o negão do Big Brother. Aí, o negão, quando ele ficou amigo do loirinho, entendeu? O negão ficou amigo do loirinho. De repente, o loirinho parecia que não defendia a raça dele. Então, ele olhou, igual aconteceu na vida real, ele olhou assim, com o mesmo olhar da Maitê Proenço naquela época, falando da raça dele. A Maitê falou da cultura, né, dos artistas. Ele defendeu a raça, os africanos. Mas quando ele olhou para o melhor amigo dele, o melhor amigo dele estava igual a Regina, assim, dançando, disfarçando. Então, ele ficou assim meio confuso, com medo da traição da amizade. Será que aquele amigo defendia realmente o grupo dele? Então, é só essa história. Depois eu conto mais história, que eles dois podem ser amigos, entendeu? Mas ele ficou com medo, o medo por causa dessa causal traição. Igual um artista que entra para a política pode não defender a cultura dele. E um amigo que ele é amigo do outro, de repente ele pode se sentir meio traído assim. Então, depois eu vou contar outra, como eu falo tudo improvisado, eu vou formar outra história para ficar mais simples de entender.